o Celso Petralha é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Entrevista Coletiva. E no último bloco, o Giglio estava se coçando ali para fazer uma pergunta. Eu não cheguei a interromper, mas eu percebi. Então, vai, Giglio. Não tem problema. Bom, doutor, eu queria saber, nós falamos muito de futebol brasileiro, do futuro do futebol brasileiro, e você tem o projeto de voltar ao Atlético. É lógico que o seu projeto principal é terminar a Arena, fazer a Arena para a Copa do Mundo. Mas até onde você quer chegar com o Atlético nessa nova administração? Veja, o meu projeto principal como meio, porque eu fui, inclusive, tive a coragem de propor-se construir esse complexo para a cidade, onde jogaríamos lá 2 ou 3 próprios clubes da capital. Tá? E foi um horror, porque atleticanos e coritibanos nos rechaçaram qualquer possibilidade desta alternativa. Que eu acho ainda, permaneço, claro, não como torcedor, né, nem como fanático atleticano, mas para a cidade, para os clubes, seria a melhor solução. Não quis a história, vamos fazê-lo, esse complexo sozinho. Mas é meio para ter condições, ter marca, ter dinheiro, ter caixa, de fazer time. Porque a alma do Atlético é o futebol de campo. A alma nossa, né, é a vitória na Arena da Baixada. É a conquista do título. Então, todo o resto que nós fizemos foi para chegar lá. Entende? Demorou, são 20 anos de trabalho, praticamente. Né? Porque você não transforma alguma coisa aos níveis que você pretende da noite para o dia. Então, no pós-Copa, o Atlético Paranaense terá condições de estar entre os principais e primeiros clubes do Brasil, vencendo títulos, vencendo as competições. Então, o que nós queremos é isso. Nós trabalhamos todos esses anos investindo em marca, em patrimônio, em formação, né? Na Arena, agora a Arena Olímpica, para ter condições para fazer time. Seu objetivo é chegar como internacional Campeão do mundo. Campeão de tudo? Campeão de tudo. Por que não? Porque o Inter pode, por que o Atlético Paranaense não pode? Se o Santos agora vai disputar o Mundial lá em, não sei se é em Dubai ou Tóquio, por que o Atlético Paranaense não pode? Qual é a diferença? Tudo bem, se falássemos do Santos de Pelé, claro, né? Daí estávamos falando de uma divindade. Agora, estão falando do Santos de Neymar. Por que o Atlético Paranaense não pode? Por que nós não podemos ter uma geração, né, de craques para mantermos e chegarmos ao Campeonato do Mundo? Quem garante que nós não podemos? Mário, Só que não acreditar naquilo que é possível. Tenho certeza absoluta que nós podemos. o Atlético completa esse ano 10 anos do título nacional, né, de 2001. Exatamente. Conta uma lembrança para a gente, ou algo daquela campanha que te marcou, algo que talvez você nunca tenha contado em público. Bom, foram tantas, né? Ou seja, foi uma das grandes alegrias da minha vida, né? Porque quando nós iniciamos o projeto, eu garanti que em 10 anos nós seríamos campeões brasileiros. Em 6 anos fomos. Né? Mas uma coisa muito legal foi, que eu sempre brinco, é que nós trancamos o grupo quando eram playoffs, né? Afinal, não eram pontos corridos ainda. E era uma partida só. E o Atlético tinha a faculdade de jogá-la, né, em Curitiba, em casa. Né? Então, nós reunimos, fazíamos bingo, fazíamos todas as brincadeiras lá para os jogadores, né, com uma condição, que não saíssem do CT. Então, eu sempre brincava que nós trancamos a porta e joguei a chave fora. Mesmo os menos católicos porque faziam nunca, bingo, não, eu acho que de todos os times que eu convivi no Atlético, nos 14 anos, aquele time era o maior festeiro que nós tivemos. Do goleiro ao ponta esquerda, ali não tinha nenhum santo. Era festa, festa, festa. A dupla de ataque eram os campeões, tanto o Kleber Pereira quanto o Alex Mineiro,
ótimos jogadores, o Alex nos deu o título, né, e agora foi queimado aqui, né, um ídolo nosso. Fez 8 gols em 4 jogos. Então, tem muitas passagens, mas a brincadeira maior era essa. Eles queriam sair, não, eu joguei a chave fora. Não tinha como abrir. Tem uma pergunta, presidente. O senhor está relembrando esses momentos, é um momento mágico, né, que marca para sempre, mas também, na sua condição de comandante e tal, sofre-se muito. Muito. No programa de rádio que o senhor foi, eu fiz uma pergunta direta, né? Porque o senhor já foi chamado de tudo, né? De santo, não. De santo, não. Quem sabe eu abrindo uma igreja, estava até convidando. Eu perguntei para o senhor. Convidando o Caxias para ser o nosso pastor. Eu achei muito interessante a resposta, que foi direta. Eu perguntei assim: o senhor prefere ser chamado de ladrão ou ser traído? E o senhor respondeu... Eu disse que um homem público tem 3 opções: corno, viado ou ladrão. A mim me coube o menos pior, né? Então, faz parte. Mas o mais interessante... Agora, eu tenho um orgulho muito grande de nunca ter sido réu, entende? Nunca tive nenhum processo contra. O mais na minha interessante vida. que eu achei naquela ocasião é que o senhor disse assim: você pode ser chamado de ladrão, mas você sabe se é ou não. No caso da traição, não. No caso da traição, quem está traído é quem está do lado, né, que você confiou. O senhor diria o seguinte, presidente: no futebol, tem 2 barulhos o sino? Você escuta os 2 lados ou você tem uma direção, você toca aquilo? Você tem obrigação de ouvir, entende? E quando coincide, né, aquilo que você ouve, a voz do povo, né? Você tem que parar para pensar. O senhor vai pela Se torcida? coincidir O senhor com vai como pela você torcida? pensa, ótimo. Você sabe que o risco de errar é muito menor. Quando conflita, você para pensar. Mas, no fundo, o poder é solitário. Entende? A última palavra é de uma solidão muito grande. Você tem que decidir. Entende? E daí fica pelo feeling, pela intuição, pelas suas crenças, e você acaba A batendo uma torcida tela. lhe ajudou nesse período? Nunca. A torcida nunca me ajudou. E em lacto sensu, em todos os sentidos. Mas nem se associando ao clube, por exemplo? Agora, no final, porque baixamos para 50. Né? Então, veja o seguinte, nós fizemos tudo que fizemos até hoje sem a ajuda da torcida. Qual foi Só que doravante, eu tenho dito, e como eu estou sentindo isso, eu acho que será o maior feito nosso. Não seremos o CAP gigante sem a ajuda da torcida. Sem esses 40 mil sócios que nós precisamos, sem esse envolvimento de apoio, de consumo, de cabeças ajudando, de participação. A torcida, que eu chamo, Caxias, é mais de 1 milhão de torcedores que nós temos. É para esta gente que a gente trabalha. Não é para os 12 mil médios que vão na arena. Entende? Parece que se faz futebol para aqueles poucos privilegiados que participam lá, que têm um dinheirinho para poder pagar. Entende? Nós fazemos para aqueles que não moram aqui, os doentes, os pobres, os que não têm condições, os que não têm que trabalhar. Esses sofrem e têm alegrias iguais que aqueles que vão na arena. E fazem pressão. E mesmo com tanta pressão que o cargo exige, ou exige não, que o cargo lhe apresenta, você é um entusiasta das redes sociais, né? É você mesmo no Twitter, no Facebook? Sou eu mesmo. Eu gosto disso. E não tem nada como melhor para você ter um sentimento próprio. É o termômetro, né? Porque eu sou muito partidário, fiz muitas campanhas políticas e sempre estive envolvido em pesquisas de opinião. Mas a pesquisa, você recebe o dado, né, frio do texto, né, ou dos números, você não teve, a não ser que aquelas qualitativas que a gente ficava ouvindo atrás do vidro, né, e sentindo, são melhores. Mas as quantitativas são muito frias. Então, esse sentimento nos dá uma segurança muito grande, né, de você receber um input direto do teu torcedor.
E por isso que eu fui para as comunidades. O senhor teme pegar o Atlético na segunda divisão? Nenhum temor. Nenhuma. Claro que eu não gostaria, vai nos prejudicar muito em termos de imagem, em termos de caixa, em termos de credibilidade, de contratarmos bons jogadores. Né? Você tem jogadores de primeira, tem jogadores de segunda. Tem jogadores que não vão para o time. Não vão, não querem, né? Mas de qualquer maneira nós estamos dispostos a enfrentar isso com maior tranquilidade. Mário, se você for eleito, o que você não repetiria de todos esses anos que você teve Há à muitas frente da- coisas. E para encaixar junto, doutor, o que você falaria para a torcida? O que dá para prometer para a torcida? Nesse ponto eu repetiria o que eu fiz. Prometeria o que nós podemos, né? E buscaria cumprir com a minha promessa, como nós sempre fizemos. Isso não mudaria. Mas em relação ao comportamento, mudaria muitas coisas. Primeiro, não brigaria com a imprensa aos níveis que eu cheguei a brigar. Tá? Segundo, nem com a torcida, né, de ser mal entendido. Né? E abertura democraticamente maior para o clube, uma transparência maior, dar uma satisfação maior, uma participação maior para o conselho, criação de mecanismos e formas que as pessoas atleticanas, os fanáticos, aqueles que querem ajudar, tenham condições de chegar e participar, mas não de forma teórica, mas sim de forma prática. Mas se você continuar assim, vou te chamar de Petralha Paz e Amor. hein? Exato, já estão me chamando, Já. Petralinha, Paz e Amor. Petralinha. Mas é o seguinte, Zé Beto, neste momento nós vamos, não que eu exerça personas, dependendo das intenções, nós somos como somos, não? Mas eu vou me mostrar um pouco mais, né, de como realmente eu sou. E não aquele Petralha que foi pintado como, né, e caracterizado, uma caricatura da verdadeira personalidade Mas naquilo e que do você meu apresentava, temperamento. Não era uma defesa também? Porque tem aquela... Não era uma defesa, era o seguinte, eu não sei explicar, hoje é muito fácil você analisar passado, né? Mas eu entendia que para fazer a revolução que nós precisávamos fazer e fizemos, eu não poderia ouvir muita gente, entende? Eu não poderia ser democrático naquele momento, senão não teria feito nada. Mas neste momento, eu acho que nós temos condições, abertura, consciência, entendimento. A vinda da Copa vai nos ajudar muito, porque aquelas medidas todas antipáticas que nós tomamos, né, de aumentar com a arena, aumentar o preço do ingresso, né, querer cobrar das rádios e eliminar torcidas organizadas, né, de certa forma, violência, pôr só cadeiras, ou seja, mudanças comportamentais, né, e habituais do torcedor, ou seja, ouvir que o futebol é para pobre, que o futebol é uma coisa popular, é verdade, mas não dentro do campo, ele é fora. Nós temos mais de 1 milhão, como eu disse, de torcedores e vão 12 mil de média. Presidente, eu agradeço de novo a sua participação conosco aqui no Entrevista Coletiva. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade, estarei sempre às ordens. Da mesma forma. E quero agradecer também aos nossos participantes, aproveitando esse momento final aqui sempre para fazer o nosso merchan, começando pelo Zé Beto, que está ali todos os dias escrevendo no www.jornale.com.br/Zé Beto. Obrigado, Zé. Obrigado e saúde a todos. Também o Napoleão, que está todos os dias ali no Jogo Aberto Paraná. Daqui a pouquinho, partir, exatamente, a partir ali, 12h30, todos os dias. 30. Dar uma cochiladinha e preparar o programa, que teve rodada hoje, então muita coisa. E quero convidar também para visitar o blog, fabricianapalmeida.wordpress.com. E também o Caxias, todos os dias na Rádio Globo, do meio-dia às 13h. Obrigado, boa noite, presidente. Sorte. Em todos. Boca Lupo. A todos nós. Boa noite a você também, obrigado pela sua companhia, você que assistiu ao nosso programa, ou a pelo menos um pedacinho. Obrigado, Henrique, também.
Assista aqui na Band. Né? Aqui na Band, todos os dias também no Jogo Aberto. Obrigado a você que assistiu ao nosso programa, ou pelo menos um pedacinho dele. Até o próximo Entrevista Coletiva.